Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o produto toxina botulínica. Você tem que conhecer o produto, as características, como armazenar, por quanto tempo você pode guardar o produto que você vai injetar no seu paciente. Então vamos lá. A toxina, o que é uma toxina? Toxina normalmente é uma substância tóxica, como o próprio nome diz, de origem biológica, ela pode ser de origem animal, vegetal ou de micro-organismos. Ela tem uma natureza proteica, tá? E se injetadas são chamadas de peçonhas, que são o quê? Quando você pega uma aranha, né? Uma picada de aranha, uma picada de cobra, são chamados de animais peçonhentos, porque o veneno deles tem uma origem proteica, tá certo? É uma proteína e é tóxica, tá? A toxina botulínica, esse botulus, né? Botulínica, o botulus veio do quê? De origem significa embutido, de salsicha. Por quê? Porque existem relatos históricos de óbitos por ingestão de salsichas. E essas salsichas, na época da guerra, levaram salsichas para alimentar o pessoal que estava trabalhando na guerra. E teve o quê? Um histórico de muitos óbitos. Então, essas salsichas ficaram armazenadas ali, fora de geladeira, e envenenadas. E aí, pelo veneno da salsicha, ocorreram esses óbitos, tá? A toxina botulínica, ela é o veneno mais potente do mundo, então ela é sim até considerada uma arma biológica, tá? 1 grama de toxina mataria 1 milhão de pessoas. Então, em 1817, a gente teve a primeira publicação de descrição do botulismo, tá? Que associou essas mortes resultantes de intoxicação com o veneno encontrado nas salsichas. Depois foram isolar a causa da contaminação e aí o mecanismo de ação foi conhecido, isso em 1895. Depois, em 78, foram feitos os primeiros testes com a toxina botulínica tipo A, injetada em seres humanos para o tratamento de estrabismo, tá? Então, os testes começaram na medicina, né, na área oftalmológica, para tratamento de estrabismo. Em 79, foi liberada nos Estados Unidos, tá? Em 2002 que foi liberado para aplicações estéticas. Então você vê que é uma coisa recente, que tem aí o quê? Nem 20 anos, tá? Então, a substância ativa da toxina botulínica, ela é uma neurotoxina altamente ativa e que inibe a condução do sinal à placa terminal neuromuscular. Eu vou explicar como funciona direitinho essa ação da toxina, tá? É um dos venenos mais conhecidos pelo homem, é um produto metabólico de bactéria, tá? Então, originada pela bactéria gram-positiva Clostridium botulinum. E em doses altas pode causar o botulismo. Vocês podem ficar tranquilos que as doses que nós utilizamos no nosso tratamento são subdoses, tá? Nós não vamos causar botulismo em nenhum paciente. Os sintomas podem ficar latentes de 4 a 6 horas do botulismo, em alguns casos chega a 14 dias, tá bom? O conhecimento sobre o mecanismo de ação dessa neurotoxina foi levando ao uso terapêutico na medicina para várias doenças que necessitam trabalhar com a musculatura. Além do tratamento em distúrbios neurológicos, se firmou em tratamentos estéticos também, como pela indução do relaxamento dos músculos faciais hiperativos, né? Então, quando a gente relaxa a musculatura, a gente consegue tratar as rugas dinâmicas que aparecem quando a gente está em movimento, tá? Existem vários sorotipos de toxina e por serem produtos biológicos, elas não são iguais. Então, cada marca comercial apresenta nomenclatura científica diferenciada, que eu vou mostrar para vocês também, porque quando vocês forem ler um artigo científico, vocês precisam identificar isso, tá? A composição e o peso molecular do complexo depende do sorotipo e de cada cepa dessa bactéria, desse Clostridium, tá? Cada cepa que o produz. E também varia os métodos de purificação e análise de cada indústria. Então,
Existem 7 formas sorologicamente distintas da toxina botulínica, tá? De A até G, e já estão estudando outras, né? Existem alto grau de homologia entre elas, tá bom? Então, elas são homólogas, mas elas não são idênticas. Por quê? Porque as cepas da bactéria são diferentes, né? Então existem várias marcas comerciais, mas a gente não pode pegar o vidrinho de uma marca, o vidrinho de outra marca e misturar, tá bom? Porque são feitas na indústria por processos diferentes, né? De purificação, de cultura dessas cepas. É uma toxina semelhante à toxina tetânica, existem alguns tratamentos médicos hospitalares que eles até usam as duas, tá? Diferenciam-se pela potência e duração do efeito, sendo que a toxina botulínica tipo A é a que tem efeito mais potente e maior duração. E a tipo A é a que a gente pode usar aqui no Brasil, é a única que é liberada pela vigilância nossa aqui do Brasil, tá bom? Não existe como fazer conversão entre os tipos diferentes de toxina, porque, como eu já falei, são agentes biológicos e eles não são intercambiáveis, tá certo? A etapa de produção, a gente depende de organismos vivos, dessas bactérias, né, que são feitas a nível industrial para a gente usar essas cepas. Os fabricantes não adotam os mesmos métodos, como eu já falei, né? A cultura, a inativação, a extração e a purificação são diferentes entre uma indústria e outra. As principais indústrias são a Ipsen, que fabrica o Dyspor, a Allergan, que fabrica o Botox, que é muito conhecido, né? São as duas mais conhecidas, e as doses variam entre os produtos. Então, por exemplo, a Ipsen, que faz a Dyspor, ela tem de 300 e 500 unidades e são unidades europeias a medida dela. E a Allergan tem de 50, de 100 e de 200 unidades de Botox, né? E são unidades americanas, tá? Isso mais pra frente vocês vão entender. Então, as toxinas botulínicas mais comercializadas no Brasil é a Botox, a Dyspor, a Prosigny, a Xelmin e a Botulift, tá? São as mais comercializadas hoje no mercado brasileiro. Eu vou colocar uma tabela aí na tela para vocês verem a diferença que tem entre elas. Então, por exemplo, a gente pode observar aí em relação a peso molecular, por exemplo, tá? Então, quando você for usar lá, ver a composição dela, você pode ver que a Botox, a Botulift e a Prosigny são 900 cada alto. A Dyspor de 500 a 900. Já a Xelmin é 150 cada altos. Por quê? Porque vocês vão ver, eu vou explicar mais pra frente, que existem cadeias proteicas, né, que formam esse complexo da toxina botulínica. E a Xelmin não tem todas as cadeias proteicas, por isso que ela tem um peso molecular menor, tá bom? Vocês podem ver na apresentação também, que elas se diferenciam. Então, o Botox tem de 50, 100 e 200, a Prosigny, por exemplo, só de 50 e de 100, a Dyspor de 300 e 500. Então, na apresentação, elas também são diferentes, tá bom? Quando vem que você olha no frasco, dentro do frasco, algumas marcas você vai ver um pó branco compacto dentro do frasco. Outras marcas você vai ver que o pó é mais solto, não tá compacto, tá bom? E, por exemplo, o Botox parece que tá vazio, porque você não vê o branco, você vê só o fundo do frasco marcado, tá bom? Então, ela tem diferença na apresentação também. No armazenamento, isso vocês têm que tomar muito cuidado, gente. O que acontece? A única que não precisa ir para a geladeira antes de reconstituída é a Xelmin. Então, vocês vão observar que quando vocês compram Xelmin, a Xelmin, ela chega no consultório sem ser no gelo, porque ela só precisa de geladeira depois que ela for reconstituída, tá? Depois de todas as outras precisam de geladeira. Depois de reconstituída,
todas também precisam ir para a geladeira, inclusive a Xeomin. A Botox, ela pode ser até congelada. Só que o que acontece? Como normalmente as secretárias que acabam guardando esses medicamentos, para não confundir a sua secretária, como a Botox ela pode tanto ir para congelador como para antes de ser reconstituída, como ficar só na geladeira, então para não confundir, todas vão para a geladeira, menos a Xeomin, e depois de reconstituída, todas precisam de geladeira, tá bom? Conforme a bula, a durabilidade após a reconstituição é diferente para cada uma. Então, por exemplo, na Botox fala 3 dias, na Botulift 7, na Dyspor 24 horas, na Xeomin 24 horas. Então, assim, também difere o tempo que a indústria indica para você guardar após a reconstituição, tá certo? Então, você precisa saber qual produto você está usando e conhecer as características do produto que você está usando, tá? Como que é a estrutura molecular da toxina, né? A toxina é um polipeptídeo de cadeia dupla, formada por uma cadeia leve de 50 cadaltos e uma cadeia pesada de 100 cadaltos, ligadas entre si por uma ponte de disulfeto. A cadeia pesada, ela é responsável pela internalização da toxina botulínica nos terminais colinérgicos. Então, você imagina que tem a cadeia pesada e ela vai andando, a cadeia pesada, até você chegar ali nos terminais, tá? Pré-sinápticos ali da placa motora. A hora que você chega ali, o que acontece? A cadeia leve, então a cadeia pesada se desfaz e quem vai agir é a cadeia leve. Ela é translocada dentro do citosol e se liga às enzimas, tá? Fazendo o quê? Inibindo a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas, que é o que vai fazer a paralisação muscular, tá bom? E como que funciona então? Ela tem uma cadeia leve, né? E uma cadeia pesada. Ela tem proteínas não tóxicas ali em volta, acessórias, hemaglutininas também presentes. Tudo isso que eu falei acontece na presença de zinco e numa cadeia de bisulfeto. Então, a Xeomin, como eu disse para vocês, não tem as duas cadeias, tá bom? Então, ela tem um peso molecular menor porque ela não tem essas proteínas acessórias, tá certo? Ela tem a cadeia leve de 50 e a pesada de 100, 150 cadaltos. As acessórias, as outras proteínas que participam do complexo, não tem na Xeomin. Mecanismo de ação. Ela vai atuar diretamente sobre a placa terminal neuromuscular e em outras sinapses colinérgicas, inibindo a liberação de acetilcolina, que vai fazer o quê? Paralisar a musculatura da fibra afetada e vai perder a função desse órgão, né? Desse músculo, não vai existir essa contração muscular desse músculo que teve contato com a toxina. Os diversos sorotipos de toxina se ligam ao mesmo receptor, tá? Mas elas exercem efeitos sobre proteínas diferentes no interior das terminações nervosas colinérgicas, tá bom? Como que funciona quando a gente aplica a toxina botulínica? Então, no início, 1 hora após a sua aplicação, já ocorre a clivagem, tá? Já tem essa internalização. E entre 2 e 5 dias começam os efeitos visíveis e em até 2 semanas a gente tem o efeito total. Por isso que o ajuste da toxina botulínica só pode ser feito depois dessas 2 semanas. A gente marca com 15 dias, porque a gente precisa esperar a ação total da toxina botulínica para a gente poder fazer o ajuste no nosso paciente, tá certo? Então vamos fazer um resumo do mecanismo de ação. Então, ela é uma proteína gram-positiva que impede a captação de acetilcolina, agindo na SNAP25, onde ocorre sua quebra, tá? SNAP25 é a proteína que participa do processo de todas elas, tá? Aí não vai ter a liberação do acetilcolina, que por sua vez não se liga ao músculo e este não vai contrair,
tá bom? Não vai mais responder. Então, seu tempo de atuação, de duração, está relacionado com a atividade muscular. Exemplo, atletas, né? Quando a gente faz musculação, a gente faz muita careta. Então, quando a gente faz careta, o que acontece? A gente está estimulando essa musculatura, então a gente vai ter uma durabilidade menor da toxina botulínica. Pacientes que têm metabolismo muito acelerado também vão ter essa ação da toxina diminuída. Existem alguns medicamentos que tanto potencializam como outros que reduzem a ação da toxina. É muito importante a gente saber tudo isso, tá? Medicamento, atividade do paciente, quando a gente faz a nossa anamnese de início de tratamento, tá? Como a gente vai fazer? Existe como reverter a ação da toxina? Ai, meu Deus, eu errei, deu uma pitose, por exemplo, ou deu uma assimetria de sorriso. Então, assim, tem como a gente reverter? No consultório não tem como a gente fazer essa reversão, tá? A reversão da ação da toxina botulínica ocorre como, fisiologicamente? Ocorre um brotamento neural, onde se tem a formação de brotos axonais, reinervação e formação de novas placas terminais menores e com a reinervação muscular, tá certo? Então, o nosso organismo ele é muito inteligente, ele vai fazendo ligações colaterais. Pela regeneração das proteínas de acoplamento das vesículas de acetil, essa função vai sendo restabelecida entre 1 e 4 meses e está em bula que a partir de 30 dias o nosso organismo já começa a ter a formação desses brotos, né, e a fazer essas novas ligações, tá certo? Isso é muito importante a gente falar para o nosso paciente. Pega uma bula, grifa a bula, na bula está escrito que dura de 3 a 6 meses, está escrito que a partir de 30 dias começa a ocorrer esse novo brotamento neural, então façam isso para quê? Para você orientar o paciente, para você não ter dor de cabeça depois, tá bom? Então, a toxina botulínica, ela é metabolizada por proteases e ela é excretada pela urina, tá certo? Importante saber que se você não aplicar toxina botulínica no músculo e aplicar, por exemplo, dentro do vaso, não tem problema nenhum, porque ela só age a nível muscular, tá bom? Ela vai ser eliminada. Antídoto, como a gente já falou, no consultório não tem como, tá? Mas há uma antitoxina botulínica polivalente de equino para antidotar a toxina botulínica, só que ela só faz parte de suprimentos de grandes hospitais, tá bom? É usada por via intravenosa para tratamento de envenenamento grave por toxina botulínica. Esse antídoto é capaz, na verdade, de neutralizar qualquer toxina que esteja circulando no sangue, tá? Mas é só quando realmente o paciente chega com botulismo no hospital, a gente não tem acesso a essa medicação. Quanto ao armazenamento, é um produto biológico, gente, então requer uns cuidados especiais para armazenamento. Primeira coisa, é importante que se tenha uma geladeira separada para você armazenar a toxina botulínica, que ela não seja armazenada junto com geladeiras que você contém alimentos, tá bom? Principalmente depois que você já reconstituiu e deixa ela ali guardada para não ter problema de contaminação. Temperatura, então depois de reconstituída, todas elas requerem temperatura de 2 a 8 graus, tá? E antes da sua reconstituição, todas elas, com exceção da Xeomin, não precisam de geladeira, precisam de geladeira. Então, repetindo aqui, todas elas, antes de reconstituir, com exceção da Xeomin, precisam de geladeira. Depois de reconstituída, inclusive a Xeomin, todas vão precisar de geladeira. Após reconstituído, observar as recomendações do fabricante de cada marca, quanto à validade, quanto ao tempo que você pode armazenar. Super importante, gente. Depois que você reconstituiu, você limpa o frasco, em cima do frasco, tira a agulha. Você nunca guarda essa toxina na geladeira com agulha, porque o canhão da agulha é uma área altamente contaminável, tá? É uma área muito boa para você fazer criação de bactéria ali, né? Proliferação de bactéria. Então, nunca guardem na geladeira com agulha, tá? Tirem a agulha do frasco. Outra coisa, a gente tem tido alguns casos de intercorrência, né? Efeito colateral da toxina
que ficam como se fossem uns calombinhos assim na testa, né? Que alguns médicos, inclusive, falam de processo alérgico, não entram com antibiótico, porém tem sim alguns casos de infecção. É muito difícil você ter alguma reação da toxina botulínica, a não ser, lógico, se você fizer um mau planejamento e ter uma dispersão dessa toxina para outra área, e aí você vai ter uma pitose, mas normalmente os efeitos estão relacionados à asepsia e armazenamento da toxina. Então, e a asepsia da face do paciente, tirar completamente a maquiagem para não dar infecção. Então, muito cuidado na hora de manipular esse vidro de toxina, tá certo? Indicações do uso da toxina botulínica tipo A, que é a que a gente usa aqui no Brasil. Hipertrofia de mastéter temporal. Então, pacientes aí que têm hiperfunção muscular, e a gente pode tratar com a toxina, né? Principalmente em casos de apertamento, de DTMs. Vale ressaltar que a toxina botulínica, ela não é o tratamento de eleição, tá? Para disfunções de articulação. Ela é um tratamento coadjuvante, então você tem que fazer todo aquele processo de diagnóstico, muitas vezes uso de placa, e aí você entra também com a toxina. Adequação de força muscular, quando você vai instalar próteses sobre implantes, então alguns implantodontistas pedem para a gente aplicar a toxina botulínica para tirar a carga muscular de cima daquela região pelo tempo que ele precisa ali, normalmente 3, 4 meses, tá? Para sorriso gengival também é muito utilizada, para cefaleias tensionais e para linhas hipercinéticas, que são das marcas de expressão dinâmicas, né? Quando a musculatura está em movimento. E quais são as contraindicações? Doenças neuromusculares, como miastenia grave e ELA, né? Que são doenças que já comprometem a função muscular. Então, pacientes que tenham qualquer histórico de doenças que interferem na musculatura, que comprometem a ação muscular, a gente não pode trabalhar com a toxina botulínica, porque a gente vai relaxar mais ainda, tá? Alergias, né? Paciente que tem histórico de alergia à substância ativa ou seus recipientes. Infecções na área a ser tratada, tá certo? Não deve ser usada na gravidez e amamentação em razão da falta de estudos nessa área. Uma coisa que eu esqueci de abordar com vocês quando eu coloquei aquela tabela lá que a gente colocou no slide para vocês, outra coisa que difere, gente, é o tipo de proteína, né? Então, algumas usam albumina humana e, por exemplo, a Prosigna usa a albumina bovina, tá? E o tipo de açúcar também, algumas usam sacarose, outras usam lactose e outras usam glicose. A Botox, por exemplo, usa glicose, a Prosigna usa sacarose. Então, assim, a Prosigna, por ser albumina bovina, ela é mais alergênica, né? Porque é animal, não é albumina humana, tá certo? Quanto ao tipo de açúcar, não tem problema para diabético, tá certo? Principalmente se tiver com uma diabetes compensada, não tem problema entrar com a toxina, porque a quantidade desses açúcares e a quantidade que a gente usa de produto não é suficiente para interferir aí e desestabilizar um paciente diabético que esteja controlado, tá bom? Segurança, né? Muita gente fala, nossa, mas é uma bactéria que causa botulismo, eu vou causar botulismo no meu paciente? Não vai, tá? A dose letal de toxina botulínica são 5.000 unidades de Botox, são 50 ampolas, tá certo? A gente usa num tratamento que a gente trata parte estética, que a gente trata a parte funcional, né? Quando trata a musculatura, que a gente trabalha com doses mais altas para pacientes que têm problema de apertamento, que têm hiperfunção muscular, a gente chega aí a 100 unidades de toxina. Então, que é uma ampola, um vidrinho de toxina de 100 unidades. A gente precisa de 50 ampolas, tá certo? Então, a dose que a gente trabalha é uma dose extremamente segura e até considerado subdose, né? Muito subdose em relação ao botulismo, tá? Então, é um tratamento extremamente seguro. Propriedades ideais que tem esse medicamento.
A toxina é um medicamento que a gente gosta de trabalhar, né? Porque o que a gente quer de um medicamento? Que ele tem um início rápido de ação. A toxina, ela tem um início rápido de ação, farmacologicamente estável, né? Tem um efeito de atividade limitado ao músculo. Então foi o que eu falei, se você por acidente colocar sua toxina dentro do vaso, a única coisa que não vai ter efeito é o seu tratamento. Tem uma difusão limitada e controlada, que a gente consegue controlar conforme a nossa reconstituição. E tem poucos efeitos colaterais, inclusive na literatura, que normalmente é alergia, né? Que a gente não tem muito como saber se o paciente é alérgico, ou infecção, que está envolvido com o armazenamento dessa toxina e com a forma como a gente faz a asepsia da face do paciente antes de colocar o medicamento, tá? Outra coisa que eu costumo falar, quando a gente vai no vidrinho, pega lá as unidades que você precisa, vai na face do paciente e aplique. Você precisa pegar de novo, não usar nem a mesma seringa, troca tudo. Troca inclusive a seringa, tá? Que às vezes fica a agulha ali de 21 no frasco e você tira só a seringa e depois você volta com a mesma seringa ali. Não, pega tudo novo para não ter problema de contaminação, tá? Insucessos no tratamento. A toxina, ela é uma proteína, então ela é uma estrutura-alvo para quê? Para a produção de anticorpo, tá? Como que a gente produz anticorpo? É igual a vacina, né? Doses altas e intervalos curtos entre as aplicações. Então, o intervalo mínimo para aplicação da toxina são 12 semanas. Então, quando o seu paciente chegar, antes disso, falar que a toxina já está revertendo, que de repente ele tem um metabolismo acelerado, ela reverte antes desses 3 meses, você não pode fazer a aplicação de novo, tá certo? Você tem que fazer a aplicação, uma nova aplicação só depois de 12 semanas, senão você pode criar sim um efeito vacina no seu paciente. E a difusão e dispersão? Então, a dispersão está relacionada à quantidade de soro usada na reconstituição da toxina botulínica. E a difusão é a capacidade da toxina botulínica, pelo seu neurotropismo, atingir a terminação nervosa. Então, a difusão, ela inicia-se quando termina a dispersão. Então, a dispersão, a toxina, ela tem um halo de dispersão. E a reconstituição que a gente usa, ela tem um halo de dispersão de mais ou menos 1 centímetro. É importante você saber disso na hora que você vai aplicar a toxina, porque aí você vai pôr os pontos, né, com distância de 1 centímetro, e você vai saber que dispersa 1 centímetro, tomar cuidado aonde você vai aplicar para essa dispersão não pegar um músculo colateral que você não quer. Tá? Então, por exemplo, você vai aplicar num abaixador de ângulo de boca, por exemplo, para subir um pouquinho o cantinho da boca do seu paciente. E aí você não quer que essa toxina pegue o abaixador do lábio, tá certo? Então, você tem que saber qual é a dispersão da sua toxina, o halo de dispersão, para você ter esse controle de não dispersar para a musculatura que você não quer, tá bom? Então, por isso que é importante a difusão e a dispersão para a gente. A reconstituição que a gente faz da toxina. A reconstituição, ela pode ser feita 1 para 1, 1 para 2. Então, por exemplo, se você pegar uma toxina de 100 unidades e você for fazer a reconstituição de 1 para 1, você vai colocar ali 1 ml de soro. Ou se você for fazer a reconstituição de 2 para 1, você vai colocar 2 ml de soro. Tá? Na verdade, você pode colocar quantos ml de soro você quiser ali, que dentro do frasco vai continuar tendo as mesmas 100 unidades de toxina, tá? O que vai mudar é realmente a dispersão dessa toxina com esse líquido que você colocou. Então, nós, né, eu, nos cursos, os meus alunos, a gente preconiza, o que a gente mais utiliza é a reconstituição de 1 para 2. Então, em 100 unidades de toxina, a gente coloca 2 ml de soro, tá certo? E desta forma, o que vai acontecer? A gente já usa uma seringa que vem calibrada a 0,02 ml, que vai representar uma unidade de toxina botulínica quando a gente faz
a reconstituição desta forma que eu falei. Então, cada risquinho da seringa vai equivaler a uma unidade de toxina, que equivale a 0,02 de volume de líquido da seringa, e fica mais fácil para os alunos fazerem a aplicação e para você ter mais segurança no seu consultório de não precisar ficar fazendo conta e saber como fazer essa aplicação, tá bom? O ideal de agulha é a gente usar uma agulha Lebel de 4 milímetros ou a invisível, que é um pouquinho mais, 6 milímetros, tá? Você pode usar até uma agulha de 15, né, de 30 gauges, desde que você saiba que você vai colocar apenas ali 4 milímetros da agulha para fazer a injeção, né? Desculpa, não é 15, é 13 milímetros. Então, você pode usar de 4, a de 6, que agora tem a invisível, ou você pode usar a agulha de 13 milímetros, só que você tem que saber ali quanto que você tem que colocar dessa agulha para fazer a atuação no músculo. A maioria dos músculos da face são superficiais, você pode trabalhar com 4 milímetros, mas, por exemplo, quando você for trabalhar com masseter, você vai usar a agulha de 13, porque 4 milímetros não são suficientes para você atingir o músculo masseter, tá bom? Para tratamento das intercorrências com toxina botulínica, normalmente a gente usa complexo de vitamina B12, laser infravermelho de 2 a 4 joules, né, por ponto, todos os dias, estímulos elétricos, por exemplo, o TENS, para estimular a musculatura, para reverter, né, essa musculatura o mais rápido possível, fisioterapia, acupuntura, radiofrequência. Em caso de pitose, a gente pode fazer colírio de fenilefrina, 1 gota por dia. Na maioria das vezes, a pitose desaparece em no máximo 2 semanas sem nenhuma medicação, tá certo? Então, assim, o maior cuidado que a gente tem que ter mesmo é no nosso planejamento para colocar essa toxina na musculatura, no lugar certo da musculatura, para que a gente não tenha efeitos indesejáveis do nosso tratamento. Então, a toxina, ela é um material extremamente seguro e é importante só você estudar anatomia muscular e saber sobre musculatura da face, saber os músculos que você quer atuar, em quais músculos você quer atuar, que você não vai ter problema no seu planejamento, tá bom? Então, era isso que eu queria te falar nesse vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!